Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou fã incondicional das histórias da meia-noite. E hoje eu tenho uma história da meia-noite para te contar. É muito impressionante mesmo. Eu, diante do meu desemprego, eu fiquei desesperado e eu dei graças a Deus quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar naquela farmácia de manipulação. Não era uma farmácia que vendia medicamentos corriqueiros, normais, mas uma farmácia que preparava os medicamentos. Os doutores trabalhavam na farmácia manipulando os medicamentos e eu fiquei com a incumbência de fazer a entrega. Naquele dia eu atendi um telefonema de uma senhora chamada Dona Linda. Eu atendi esse telefonema lá na farmácia. Ela queria fazer a solicitação de um produto e naquele tempo, naquele momento, naquele exato instante, ainda não tínhamos essa benfeitoria que veio através do WhatsApp. O WhatsApp hoje é uma maravilha, mas naquele tempo ainda não tinha. Então eu tive que fazer como eu fazia com as pessoas. Ela tinha que passar o pedido médico dela pelo fax. Foi o que a Dona Linda fez. Ela passou um fax para a farmácia, fez a encomenda do medicamento e eu passei para os doutores. Num contar de dias, mais ou menos uns 3, 4 dias depois, o medicamento estava pronto. E eu não precisei ligar para a Dona Linda, porque ela disse que lá no lugar que ela estava não tinha telefone. Ela disse que não tinha. Ela morava num sítio. Nesse sítio, inclusive, nem o celular funcionava. Não havia. Naquele tempo também a cobertura de celular. Se hoje já não é tudo isso, naquele tempo era menos ainda. Então a Dona Linda falou, olha, aqui onde eu moro não tem celular. Eu vou ligar para você assim de um lugar especial. Então eu tive que ficar aguardando a ligação dela para ver se o medicamento estava pronto. E ela ligou. Depois de 4 dias que ela tinha feito a primeira ligação, e eu disse, olha, está tudo pronto. E ela me instruiu que eu deveria entregar aquilo tudo no sítio da Dona Linda. Apanhei todos os detalhes passados por ela e, tal qual era o meu serviço naquela farmácia, eu ganhei uma motivação até para fazer a entrega, porque eu tinha certeza que eu estaria assistindo a uma senhora que me parecia ser muito educada e que precisava do medicamento no lugar ermo, sítio da Linda. E de repente, peguei o carro da farmácia, coloquei o pacote dentro e fui fazer a minha entrega. E lá estava eu, naquela estrada erma, remota. Era um arremedo de asfalto, sabe? Não tinha nem asfalto direito. Uma parte era com asfalto, a outra era chão batida. De repente eu vi a placa, conforme havia me indicado a senhora Dona Linda, para eu entrar à direita, numa estrada vicinal. Aí eu entrei à direita naquela vicinal e pisando no acelerador para vencer aqueles quilômetros todos, agora de chão batido, estrada vicinal. Só que eu fui observando uma coisa na estrada.
paisagem. A paisagem não mudava. Fiquei assim, me chamou a atenção. Não nos primeiros minutos, porque você não está atento para isso. Mas eu já estava rodando há quase meia hora e a paisagem não mudava. Era uma vegetação baixa, um terreno assim plano que nunca terminava. Eu não tinha passado ainda por nenhum outro carro, só eu naquela estrada. Provavelmente ali eu não ia encontrar nenhum. Inclusive a dona Linda disse que o lugar de fato era ermo. Ela falou, não se assuste não, que o lugar aqui é ermo. Pelas instruções que eu tinha recebido, quando eu estivesse naquela estrada por volta de 5 minutos, eu veria um pequeno sinal de madeira com a inscrição Sítio da Linda. Aí deveria virar à direita, numa estrada tosca, estreita, e seguir mais uns 2 quilômetros. Aquela quase viela já fazia parte do sítio. Como, com orgulho, a dona Linda tinha explicado tudo direitinho. Ela explicou com muito gosto. Eu estava olhando atentamente para o lado direito, procurando pela inscrição. Foi quando eu notei um barulho vindo da frente do carro. E eu não gostei nada daquilo, fez um barulho diferente, o motor do carro. E, meu Deus do céu, aqui não é lugar de dar encrenca no motor. Naquele lugar, problema mecânico, não seria de fácil solução, não. O que eu faço aqui? E o carro parou. Mas parou de um jeito que não ia nem para frente nem para trás. E aí as mais diversas ideias começaram a passar pela minha cabeça. Uma delas era que por ali o celular não funcionava. A dona Linda muito bem tinha frisado. E eu olhei, era aquele celular ainda tijolão. Eu olhei, nenhum sinal. E aconteceu o pior, porque o carro parou de vez. Quando eu digo o carro parou de vez, ele fez assim um último ruído estranho e não funcionou mais. Eu comecei a repetir para mim mesmo: Luiz, sem pânico, Luiz. O meu nome é Luiz Emanuel, mas as pessoas se dividem. Algumas me chamam de Emanuel, porque eu considero que é o nome mais forte, e Luiz. Eu próprio me chamo de Luiz quando eu quero me chamar a atenção. Luiz, sem pânico, Luiz. Sempre tem uma solução. Luiz, calma. Mesmo sabendo que por ali não passaria alma viva por um bom tempo, eu olhei assim para os 2 lados da estrada na esperança de ver algo ou alguma pessoa, mas ali era um verdadeiro deserto de paisagem humana. Não tinha absolutamente nada e nem ninguém. Fiquei sentado assim no carro e mantive, porque devido ao calor daquele fim de tarde, eu mantive a porta aberta. As pernas ficaram para fora do carro. Eu suspirava meio que fungando e nervoso e fiquei me xingando até por alguns segundos. Ô, Luiz, você devia estar mais atento, Luiz. Você devia ter verificado esse carro antes de fazer essa viagem, Luiz. Sabe aquelas broncas que com você começa a se dar? Quanta estupidez, Luiz. Você devia ter convidado alguém. A senhora falou que o lugar era ermo. Você podia ter trazido alguém com você. Não, eu não tinha ninguém para culpar, a não ser a mim. Eu é que me culpava. Aí eu me levantei de onde eu estava sentado no carro e eu andei assim para frente do carro, uns 10 metros. Eu me lembro que a estrada era um areião, sabe? Eu tinha até uma certa dificuldade para caminhar. Eu andei assim uns 10 metros para frente e depois outros tantos para trás. Sabe quando você não sabe assim que rumo tomar, onde é mais perto de um socorro, se para frente do carro, se para trás do carro? Eu olhei para aquela imensidão de arbustos de ambos os lados do caminho e tudo era igual. Tinha nada e nem ninguém. Teve uma hora que bateu mais o desespero e eu cobri o meu rosto com as mãos e lancei até uns xingamentos. Eu não sou muito de xingar, de falar nome feio, mas falei. Assim como um desabafo. Vai tomar. Sabe aquela raiva? Vai tomar. Eu falei mesmo. Vai tomar. Eu falei. Me deu vontade, eu falei, eu desabafei. Por entre os dedos da mão, eu cobria o meu rosto, de repente, parece que eu vi um clarão. Eu vi assim um brilho por entre os dedos das minhas mãos.
Eu olhei atentamente na direção de onde tinha vindo a luz, mas ela não estava mais lá. Fiquei desconsolado com o roubo da pouca esperança, porque aquele clarão, aquela luz, sei lá, eu achei que fosse um farol de alguém que estivesse aproximando. Por quê? Porque já caía a tarde e começava a noite, era fim de tarde, e isso começou a me apavorar. Não estava totalmente escuro ainda, mas já dava para perceber uma luz, por exemplo, de um farol aceso. Achei que fosse, mas de repente a luz não estava mais lá. Fiquei desconsolado com o roubo dessa esperança, uma esperança que eu tinha construído de maneira vã na minha mente. Foi então que eu percebi que bateu uma suave brisa, e com aquela suave brisa, aquele ventinho até fresco, gostoso, com ela eu vi o movimento das plantas. E eu percebi que, de acordo com o movimento das plantas, eu podia ver às vezes o reflexo de onde aquela luz vinha. Peraí, eu estou vendo sim uma luz. Sem alternativa, eu resolvi caminhar naquela direção, na direção da luz. A vegetação não era tão espessa, e aí eu fui avançando rápido rumo ao meu objetivo. Olha, eu andei um bocado. Eu calculo, eu não tinha nada para medir o que eu tinha andado, mas eu calculo que eu andei assim, eu andei coisa de um quilômetro, mais de 1.000 metros. Com certeza eu andei mais de 1.000 metros. Aos poucos, a imagem foi me ficando cada vez mais clara. Eu dei os últimos passos com o meu coração aos pulos, porque lá estava ela à minha frente. Gente de Deus, eu não acreditei. Quando eu olhei, era uma casa de vidro. Não estou exagerando, não tinha absolutamente nada de tijolo, nada de madeira. A casa era totalmente de vidro transparente, de modo que do lado de fora eu olhava e via tudo que se passava dentro. A casa era de vidro transparente. A vegetação à minha volta refletia-se nas paredes e por isso às vezes ficava difícil para vê-la de longe. Isso só era possível quando algum raio de luz atingia suas paredes e refletia em alguma direção. Por uns momentos eu me esqueci de todos aqueles meus problemas. O carro quebrado, o remédio que eu tinha que entregar para Dona Linda. Esqueci de tudo. Por uns momentos me esqueci dos meus problemas. Aquilo que estava acontecendo comigo ali, aquela casa de vidro, era a coisa mais extraordinária e ao mesmo tempo estranha com a qual eu me deparava. Com certeza, eu nunca tinha visto nada parecido, eu nunca tinha visto nada igual. Lógico, o meu pensamento estava dizendo que aquilo tinha que ter uma explicação, mas eu estava encantado. Aquilo tinha que ter uma explicação, mas eu estava encantado com a visão que eu tinha da casa de vidro. É óbvio também que a razão, aquele meu instinto, me transmitia medo. Eu sentia medo, mas o encantamento também estava presente. Como assim? Eu estou no meio do nada. Como uma casa de vidro? No meio do mato, numa estrada erma, onde não tem sinal de absolutamente nada, nem do celular. De repente, uma construção feita de vidro. Não tem acesso, não tem calçada, não tem porta, não tem janela. Eu não via nem porta nem janela. Depois de alguns minutos, eu comecei a andar ao redor. Daquela casa de vidro. E ficou claro que na casa não tinha nenhuma porta de entrada. Se não tinha nenhuma janela, também não tinha nenhuma porta. Então eu resolvi me aproximar da parede que parecia ser a principal. Era a frente da construção. Eu encostei na parede de vidro, eu encostei nela. Inclusive eu toquei as palmas da minha mão assim, na parede de vidro. Eu coloquei e eu vi que era extremamente fria. Aquela parede de vidro, ela era extremamente fria.
Com cuidado, eu encostei os meus olhos no vidro, assim como se aquilo pudesse ser uma lente de aumento, sabe? Assim como se aquilo funcionasse como um óculos. Eu encostei assim os meus olhos naquela parede de vidro e tive um choque. Porque dentro daquela casa tudo parecia ter o aspecto de uma casa normal. Havia dentro da casa móveis, tapetes, quadros nas paredes internas. Embora as paredes internas fossem de vidro também, fiquei mais assustada ainda quando eu vi pessoas dentro da casa. Uma mulher, uma senhora andava pela sala da casa recolhendo as almofadas, outros objetos no chão. Assim, uma mulher preocupada com o dia a dia da sua casa, ela arrumou com cuidado tudo o que havia juntado e estava colocando cada peça de volta no seu lugar. Sabe, uma dona de casa, uma mulher preocupada com o bom andamento da sua casa, normal. Foi então que eu vi 2 garotos, cerca de 5 anos, não mais do que isso, 5, 6 anos, um com 5, outro com 6, por aí. Esses garotos saíram por uma porta interna e correram até a mulher, até aquela senhora, como se fossem eles filhos daquela mulher. Perguntaram algo para ela, algo que eu não escutava. Eu não ouvia absolutamente nada. Ela respondeu porque eu via as bocas se moverem. Eles bateram palmas como se tivessem recebido uma boa notícia. Sabe quando as crianças ficam felizes? É como se a mãe tivesse dado uma grande notícia. Eles bateram palminhas assim, tipo, oba, comemorando. E voltaram alegres para o quarto de onde tinham saído. E eu vi, porque a parede era toda transparente de vidro, eu via tudo. Foi então que um homem saiu de um outro aposento, chegou na sala, deu um beijo na mulher e voltou para o lugar de onde ele tinha saído. A mulher, finalmente, eu acho que cansada, ela resolveu se sentar no sofá. Ela colocou as mãos atrás da cabeça e ela parecia estar relaxando. Eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu vou bater nessa parede de vidro, eu vou chamar a atenção dessa mulher, ela vai me ver aqui, eu preciso falar com ela. Eu bati na parede de vidro. Eu batia cada vez assim mais forte. Eu batia com força. Mas a mulher, ela não olhava, ela parecia não escutar, ela estava indiferente às batidas. Eu comecei a berrar: Ei! Oh! Senhora! Oh, dona! Ei! Oh, dona! Senhora! Mas a mulher, dentro da casa, ela continuava completamente indiferente. Obviamente, ela não estava ouvindo e nem vendo nada. E eu ali, na parede de vidro, que era transparente, cheguei a pensar, será que de dentro ninguém enxerga que está fora? Mas não pode ser. Eu procurei algo, então, mais sólido à minha volta para eu usar. Uma vez que a minha mão não estava dando conta, eu achei uma pedra grande. Então, com aquela pedra, eu fiquei até com medo de quebrar a parede de vidro, se bem que a parede era grossa. Então, com aquela pedra, eu golpeei violentamente o vidro da parede, joguei aquela pedra contra a parede. Nada. O material daquela parede de vidro parecia ser completamente indestrutível, totalmente indestrutível. Eu olhei novamente para dentro da sala. Agora, não apenas a mulher, mas o senhor, aquele senhor que eu tinha visto, se sentou ao lado dela, no sofá. Ao lado da senhora, no sofá, eles estavam conversando. Uma das crianças que eu tinha visto estava brincando no tapete. A menor das crianças, uma aparentava ter 5, a outra 6 anos, estava brincando no tapete. Eu tentei mais uma vez gritar: Ei! Ô senhor! Eu agora tentava o senhor que tá... Ei, senhor! Ei, senhor! Aqui! E batia. Nada. Eu desisti. Eu estava diante de uma casa de vidro,
aquelas pessoas lá dentro, mas não tinha porta, não tinha janela. As pessoas não percebiam a minha gritaria. Eu fiz praticamente uma algazarra ali. Eu desisti, sentei na grama que havia na lateral da casa. Eu coloquei a cabeça para trás, assim, eu deitei no gramado. Sabe quando você se sente impotente? Eu diante daquela casa de vidro, as pessoas lá dentro, mas ninguém me percebia. Eu estava cansado, eu tinha caminhado bastante para chegar até ali. O meu corpo, inexplicavelmente inteiro, doía. Eu fechei os olhos por alguns instantes, tentando não pensar em nada. Afinal, quanto tempo tinha passado? Eu não saberia dizer. Eu estava quase adormecido, quando eu ouvi um som suave, quase como se fosse uma brisa passando pelos meus ouvidos. Olhei para trás e vi uma espécie de abertura oval. Sabe, uma abertura assim, oval. Eu vi. E vi que nessa abertura oval tinha luz, era como se fosse um corredor de luz. Levantei do gramado, me coloquei de pé e vi que naquela abertura oval cabia a minha pessoa, cabia o meu corpo sem que eu precisasse até me abaixar, não precisava me abaixar. Parece que a abertura oval tinha a minha altura. Eu caminhei com cuidado em direção à luz e eu entrei. As pessoas que eu tinha visto não estavam mais lá, porque agora eu estava dentro da casa. Quando eu passei por aquela abertura oval, eu estava dentro da casa de vidro. Eu entrei na casa de vidro. Só que as pessoas que eu tinha visto não estavam mais lá. Foi quando eu escutei uma voz de mulher vindo de um outro cômodo. Aquela voz parecia a voz de alguém que eu conhecia. Senti então um calafrio. Claro que eu conhecia. Era a voz da minha mulher. Era a voz da minha mulher. A minha mulher tinha falecido. A minha mulher tinha morrido havia 7 anos. É a voz dela. É a voz da minha mulher. Pensei em ir até lá ver se eu a encontrava, mas eu também me sentia tão leve que parecia não comandar muito o meu corpo. Uma paz que eu nunca tinha experimentado antes me envolveu. Uma felicidade, eu senti uma felicidade de estar escutando a voz da minha mulher, a voz da minha mulher. A voz estava cada vez mais presente. E era uma felicidade tão grande que eu não consigo nem descrever, eu não tenho palavras. Nessa hora eu já não lembrava mais do carro, eu não lembrava mais do remédio e nem da senhora para a qual eu tinha que fazer a entrega. Foi quando eu, tendo a certeza de que era minha mulher, eu a chamei, como sempre a chamei. Linda! Linda! Linda, é você? Linda! É você, linda! E a minha mulher, tão moça quanto o dia que eu a conheci. Ela tinha 18 anos quando a conheci numa festa. Ela me apareceu, sorrindo, e disse, olhando nos meus olhos: eu estou feliz, Emanuel. Seja feliz também. Eu já disse que meu nome é Luiz Emanuel, mas as pessoas sempre preferiram me chamar de Emanuel, inclusive ela, linda. Seja feliz também. Depois de ter escutado isso dela, eu acabei ficando primeiro de joelhos naquele tapete macio da casa, e depois eu me deitei ali, adormeci ali, e quando eu acordei, eu estava dentro do carro, na estrada. Eu teria que fazer a entrega, mas diante de tudo aquilo que eu tinha vivido, eu comecei a pensar, meu Deus, sítio da Linda, sítio da Linda, da Dona Linda, não tem esse sítio. Carros que não passavam por mim começaram a passar. Inclusive eu parei um deles. Parou um carro e parou um senhor que estava num trator. Vocês conhecem o sítio da Linda aqui? Eu vim fazer uma entrega. Não, senhor, nunca ouvi falar. Olha, me disse o senhor do trator, eu moro aqui há mais de 30 anos. Nunca ouvi falar. Só então, voltando para o interior do carro, foi que eu entendi. A Linda era minha mulher. Não era o nome da minha mulher, mas eu a chamava de Linda. A minha mulher, o nome dela era completamente diferente, Gláucia, mas eu a chamava de Linda. Foi aí que eu fui entender
toda a sobrenaturalidade daquilo tudo. Ainda perguntei para mais umas 2 pessoas, mas elas me confirmaram. Não havia ninguém com aquele nome ali. Voltei para a farmácia, mas já estava fechada. Que quando eu consegui fazer esse regresso, já passava de 11 horas da noite, então só no dia seguinte. Aliás, foi a primeira vez que eu levei o carro da farmácia para minha casa, eu não tinha feito isso ainda. Mas não tive outra alternativa, porque uma coisa que eu não disse ainda foi que o carro estava normal. Quando eu liguei a chave no carro, o motor funcionou normalmente. Então a minha volta foi tranquila, só que eu não encontrei mais a farmácia aberta, então eu tive que levar o carro para casa. No dia seguinte eu voltei para a farmácia. E aí eu fui, com o medicamento que tinha sido manipulado, falar com os doutores. Eu fiquei com vergonha de contar todo o desfecho, todo o enredo da história, embora tudo estivesse muito vivo na minha mente. Mas eu apenas me limitei em dizer, olha, não consegui encontrar essa pessoa de jeito nenhum, ela vai entrar em contato. Mas, por favor, esse tipo de medicamento é indicado para quê? Eu perguntei para um dos doutores. Ele me explicou. Era exatamente o problema com o qual a minha esposa havia falecido. Fiquei impressionado. E até hoje, para quem eu conto essa história, todas as pessoas se impressionam. Eu espero que você, que tenha ouvido a minha história nesse relato da meia-noite, tenha entendido tudo o que eu falei. Detalhe que eu deixei para explicar nesse final. Na minha casa sempre foi assim. Eu, Linda e os nossos 2 filhos. Embora eu não tivesse visto direito o rosto das crianças, eu tive depois a certeza absoluta que aquelas crianças eram os nossos filhos. Assim como eu tive a certeza absoluta que aquele senhor que eu vi dentro da casa de vidro era eu próprio. Porque, inclusive, eu tinha exatamente aquele costume de beijar a Linda enquanto ela fazia algum trabalho. E depois, no começo da noite, no fim da tarde, eu me sentava, adorava sentar com ela no sofá e ficava conversando, falando sobre o nosso dia a dia. Então, tudo que se passou dentro daquela casa de vidro nada mais era do que a minha própria vida. Não é de impressionar? Manda o teu comentário para cá, por favor.